Boa noite a todos. Boa noite. Sempre com alegria a oportunidade da gente estar aqui junto, né? Buscando nos harmonizarmos com o Pai, né? Com Jesus, que tanto nos auxilia e nos dá condições, que é o tema da nossa palestra hoje, né? De vencer todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Porque a gente ainda é bem pequeno, né? E a gente precisa ter essa humildade que sozinho a gente não dá conta. E só com esse auxílio incansável e indispensável na nossa vida, né? Que a gente tem condição de ir vencendo todos os desafios que a vida nos apresenta. E Jesus é esse auxílio que nos conhece profundamente e nos auxilia nessa caminhada, né? Então, que a gente esteja sempre buscando Ele de uma maneira cada vez mais intensa, pela prece, pela oração, para que a gente tenha as forças necessárias de ir caminhando e vencendo, etapa por etapa da nossa evolução. Então, a gente precisa ter essa humildade. E o Espiritismo nos auxilia muito, né? A ter essa compreensão de Jesus mais ampla, fazendo essa ligação com Ele de uma maneira mais intensa, pelos ensinamentos e conhecimentos que Ele nos proporciona, né? Então o Espiritismo ajuda muito. Então o Espiritismo é essa ciência do infinito, em busca do Criador. Então, essa ciência do infinito que busca estudar a gente como espíritos na nossa evolução. Então ele traz um aprofundamento, uma visão mais ampla da gente, que espíritos em evolução que estamos agora encarnados, né? Então é em busca do Criador. E como Jesus, como o Espiritismo com essa ciência nos dá uma amplidão muito maior da nossa vida, mostrando da onde que a gente veio, como que foi toda essa evolução até a gente chegar aqui e qual é o nosso destino futuro. Então isso amplia muito a nossa compreensão, mostrando que ele trabalha desde que a Terra se desprendeu do Sol. Então essa visão muito mais ampla ajuda a gente a buscar ele de uma maneira muito mais intensa, mostrando que da onde a gente partiu da nossa evolução, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Então, a gente tendo essa compreensão, a gente vê que ele está atuando há muito mais tempo que a gente imagina. Então, isso nos fortalece a ligação com ele, para que a gente busque ele de uma maneira mais intensa. Não vê que a história dele só simplesmente há 2000 anos atrás, que ele trabalha há 4 bilhões e meio desde que a Terra se desprendeu do Sol. Então a capacidade dele foge à nossa imaginação, porque a gente não tem condição de imaginar o que seja um tempo desse, trabalhando para que a gente viesse desfrutar de todos os benefícios que o Pai provê para a nossa evolução. Então, mas o Pai precisa de alguém trabalhando. Então daí mostra como ele está unido ao Pai, coisa que a gente não tem ainda condição de entender Deus, né? Então quando falou em busca do Criador, em busca desse Pai amoroso, como Jesus nos fala, né? Eu fiquei pensando, todo mundo sabe que é filho de Deus,
mas a gente conhece Deus, a gente conhece o nosso Pai de uma maneira mais profunda. Eu acho que todo mundo que não conheceu o Pai tem uma curiosidade para saber quem é o Pai biológico nessa vida, não é verdade? E eu acho que assim é com a gente, porque a gente não tem ideia de que seja Deus ainda, a gente não tem conhecimento desse Pai que criou a gente. Criou a gente com tanto amor, como Ele cria tudo, e esse amor está dentro de nós. E faz com que esse amor a gente busque esse Pai de uma maneira cada vez mais intensa. Então é isso que atrai, ajuda a nossa evolução. Então você vê como é que né? Deus pôs essa centelha dentro da gente e Ele está aguardando a nossa evolução para ir de encontro com esse amor que Ele jorra incessantemente. Porque a gente ainda não tem condição de entender Deus, mas Jesus tem. Jesus tem essa capacidade de conhecer Deus mais profundamente, porque Ele nos afirma: eu conheço a vontade do Pai a meu respeito. Meu Pai trabalha, eu trabalho. Então, você vê a ligação dele com o Pai, né? Ainda estava falando ainda com o João ontem de noite, né? Que me veio na cabeça aquela história de Santo Agostinho, que estava andando pela praia, perguntando o que era Deus para ele mesmo, numa praia deserta, né? E andando na praia e querendo saber, essa busca incessante, o que é Deus, né? Que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos: o que é Deus e não quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa, né? Então Santo Agostinho estava andando pela praia e fazendo essa pergunta íntima, até que ele vê uma criança lá na frente, que ele vê que ia até no mar e voltava, né? Ia até no mar e ele foi andando, se aproximando, e daí ele viu que a criança tinha feito um buraco na areia e estava com uma vasilha. Ele ia lá no mar e punha água no buraco. E ele perguntou, Santo Agostinho perguntou para a criança, né? O que você está fazendo? Estou querendo pôr o mar dentro desse buraco. Então é assim que é a gente, a nossa capacidade de entender Deus. Mas quando a gente chegar na posição de Jesus, pela evolução, daí a gente vai ter capacidade de entender Deus. Por enquanto somos limitadíssimos, como se quisesse pôr um mar dentro de um copo, de uma jarra, e não tem condição, né? Então aí, diante dessa pequenez da cabeça da gente, tendo essas coisas mais claras que o Espiritismo nos ajuda a visualizar toda essa evolução da gente, e que Jesus está o tempo todo trabalhando para que isso aconteça, nos fornecendo todo o material que a gente desfruta todos os dias de uma maneira natural, como a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, mas tudo isso foi trabalho dele. Então, diante dessa consciência, a gente vê que a gente desfruta das coisas e precisa estar ligado a ele, para que a gente venha crescer. E muitas vezes a gente não tem essa ligação tão intensa com ele, porque a gente ainda estudando a prece na segunda-feira, né? E a gente tem chegado à conclusão que essa é uma ferramenta que está sendo muito mais corroída pela ferrugem do que pelo serviço. Porque uma ferramenta que está sendo utilizada, ela está brilhando. E a nossa, pela oração, por buscar essa ligação com ele mais intensa, ainda ela é uma ferramenta que a gente sabe pouco manusear.
Então ela está mais enferrujada do que sendo bem utilizada. E a gente precisa estar buscando, intensificando. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então a gente tem que ver o lado positivo que a gente já conseguiu de entendimento que o Espiritismo proporciona para a gente, para que a gente também se incentive a trabalhar cada vez mais nesse caminho, em busca desse Pai amoroso. Porque, como Jesus nos fala, Ele nos aguarda de braços abertos o tempo todo. E a gente sempre sofre, mas quando a gente se desvia dos caminhos que Jesus veio mostrar para a gente, né? É isso que a gente precisa estar entendendo de uma maneira cada vez mais clara, que a gente, dessa necessidade da gente estar buscando esses objetivos que Ele nos mostra com tanta clareza. Então que é pela lei do progresso, que é uma lei de Deus, né? Esse espírito e a gente, essa evolução é mais rápida quanto melhor o uso do livre-arbítrio nosso. Quando a gente usar o nosso livre-arbítrio dentro dos propósitos que Jesus veio usar, mostrar para a gente. Quanto a gente mais estiver alinhando esses objetivos com o nosso livre-arbítrio, mais a gente rápido caminha, menos a gente sofre, mais equilibrado a gente fica, porque a gente está unindo os propósitos da nossa vida, unindo com os propósitos de Deus, que Jesus veio com tanta clareza, com tanto amor, mostrar para a gente, e estabelecendo essa ligação de amor, porque Jesus é o amor perfeito, né? E quando a gente tem Ele como objetivo, Ele nos nutre, porque Ele está nos nutrindo o tempo todo, ligado a cada um. Ele nos conhece profundamente, coisa que foge da nossa capacidade. A gente até duvida muitas vezes que Ele tenha tanto conhecimento da gente intimamente como Ele tem. Mas Ele está profundamente ligado a gente. A gente é que está muitas vezes mais distanciado dele, né? Então daí a gente passa perrengues na vida, situações difíceis, e quanto mais alinhado a gente tiver, menos a gente sofre. Então os desafios da vida, né? E durante todo a nossa evolução são estímulos, né? Para que a gente evoluísse. Desde quando a gente estava nas cavernas, todos os desafios fizeram tanto material quanto moral. Então veja quanto a gente já evoluiu nisso, né? Pela fome, agricultura que a gente desenvolveu, moradia, tanta tecnologia já, as doenças, quanto já recursos já adquirimos. Então a gente precisa ver que tudo isso foi estímulos, todas essas dificuldades foram estímulos para que a gente crescesse. E então, moralmente também, a gente já evoluiu muito moralmente. Temos muito ainda que evoluir, mas já conseguimos uma evolução moral. Ainda o João falou na palestra dele na semana passada, se não fossem as leis de trânsito, como que tudo estaria? A gente tem muito ainda a evoluir. Evoluímos muito mais na parte material, né, do que na moral, porque a moral a gente tem mais dificuldade. Vê aí o celular, quanto faz, a gente está filmando aí a gente, como é que
a conexão com o mundo hoje, a velocidade que se dá e como vai ser no futuro, né? Então veja quanto a gente evoluiu, quanto a gente progrediu, mas e na moral? A gente está se esforçando para se melhorar nessa mesma velocidade, nessa mesma proporção, ou a gente tem dificuldades ainda? É isso que a gente precisa. Quanto mais a gente se esforçar nesse caminho, melhor a gente passa de situação, né? Mais a gente se une aos propósitos de Jesus e se liga de uma maneira amorosa, recebendo todo o seu auxílio. Então, o objetivo é chegar na perfeição de Jesus. Ele já chegou lá. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque ele chegou lá. Ele conhece o caminho. Ele fez todo esse percurso evolutivo. E ele já chegou lá. Então, cabe a gente ver a capacidade dele, de um espírito que chegou na perfeição, fazendo tudo o que ele fez na Terra. Todas as belezas da natureza que a gente desfruta, né? Então, veja só que beleza, que amor, ele e seus trabalhadores, quanto benefício nos proporcionando para a nossa evolução. Então, veja o que um espírito puro é capaz de fazer. Tanto benefício que ele nos proporciona, auxiliando nessa caminhada. E principalmente na parte moral, né? Nos proporcionando tudo na parte material para a nossa caminhada, mas principalmente na parte moral. Então, as dificuldades possíveis que a gente venha a ter na vida, essa convivência difícil, muitas vezes na nossa família, enfermidades, revés financeiro, desencarne de ente querido, todas são dificuldades que a gente atravessa. Todo mundo está sujeito a essas dificuldades na vida. Mas como que a gente vai? Daí depende de como a gente aceita as dificuldades. Por isso que quanto mais compreensão a gente tiver sobre a vida, né, que o Espiritismo vem trazer, como enfrentamos, então tudo, a maior dificuldade está como a gente enfrenta essas dificuldades. E com a gente tendo essa maior compreensão, como o Espiritismo nos proporciona, vai auxiliar muito. Então, ele nos mostra que a justiça do Pai é perfeita, nada que a gente passa, o Espiritismo mostra, nada que a gente passa é por acaso, né? Então, ou está ligado a causas atuais ou causas anteriores, mas não foge disso. Então, fica mais fácil da gente, tendo essa compreensão, a gente aceitar as provas que a gente passa de uma maneira resignada, sem se revoltar. Porque quantos não se revoltam aí diante de uma doença, de uma enfermidade, diante de parentes difíceis? Então veja que a dificuldade não são os outros, é a falta de estrutura nossa. Por isso que a gente, tendo conhecimento, fica muito mais fácil da gente entender o processo e aceitar, para que a gente não venha sofrer desequilíbrios, porque tudo é como eu recebo as dificuldades lá, como eu me comporto. Aí é que é o difícil, né? Aceitar resignadamente e trabalhar as dificuldades que todos nós encontramos, mas são oportunidades de crescimento, de modificação interna de cada um. Então, qual é o meio prático que se
eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? É como Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Então a gente precisa buscar se conhecer, focar na gente. O que será que está fazendo aquela pessoa me tirar do sério? O porquê será? É o orgulho ferido? Qual dificuldade que eu tenho que aquilo me desequilibra? Aonde está o problema em mim? O problema não é no outro, porque a gente não pode ficar dependendo das circunstâncias exteriores que se modificam a cada minuto. São imprevisíveis. E se a gente não tiver esse trabalho de estar procurando se olhar para dentro de si e se modificar, ver o porquê que aquilo está me afetando daquela maneira, eu sempre vou estar à mercê das coisas exteriores e eu vou estar sujeito a estar entrando em parafuso, porque eu não tenho uma estabilidade interna, porque eu não tenho como objetivo principal as coisas de Deus. Buscai o reino de Deus e sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então os nossos objetivos na nossa vida têm que ser principalmente os objetivos de Deus, fazendo o segundo que Jesus veio nos ensinar, fazendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Quanto mais dentro desses dois objetivos, a gente vai estar nos garantindo o nosso equilíbrio. Mas muitas vezes a gente está lutando com outros objetivos. Até usamos o Pai Nosso, que fala, seja feita a vossa vontade, para conseguir os nossos desejos. Então eu fico falando mecanicamente e não presto atenção. Mas quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, quando ele faz, a gente esperneia, não aceita, porque não é o nosso interesse. Então veja como é a dificuldade nossa de pôr as coisas de Deus acima de tudo, porque os nossos objetivos são imediatos, são materiais. Aí é que está a dificuldade nossa. Como a gente tem dificuldade em pôr as coisas de Deus acima de tudo. E a gente com isso sofre, porque nem sempre a gente consegue, se decepciona, porque o que tem valor realmente são as coisas de Deus, que Jesus veio mostrar para a gente, são os objetivos de Deus, a solidariedade, a fraternidade, esses são os objetivos. Mas quando a gente busca os nossos materiais, isso é egoísmo. É o principal mal nosso. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Porque o predomínio da natureza corpórea, qual que é? As nossas paixões, os nossos vícios, o que a gente quer vivenciar aqui. Então nós somos espíritos, viemos de lá e daqui a pouco a gente vai voltar para lá. E a gente fica desesperado com as nossas paixões, os nossos apegos, os nossos vícios aqui. Como é difícil, uma pessoa que tem um vício, como é difícil vencer. Você vê a dificuldade que é nossa. Quem não tem um vício, como é difícil uma pessoa conseguir vencer um vício. Muitas vezes vai ao desencarne por essas paixões inferiores, por esses apegos à matéria. Qual o maior entrave à nossa evolução? Apego aos bens materiais. E quem tem a possibilidade de participar das reuniões mediúnicas, toda semana a gente está vendo a dificuldade que os espíritos levam para o outro lado. Tanto dos vícios quanto dos apegos.
aquela casa é minha, fui eu que trabalhei, fui eu que ganhei, era funcionário de banco e não aceita que o outro está morando lá dentro. Os vícios daquele que encosta perto do outro, potencializando a vontade do outro para que ele use, para que ao meio dele usufruir e pacificar temporariamente a tua necessidade do vício que ele tinha aqui. Então você vê como é difícil, como a gente ainda luta com essas dificuldades. Então as maiores dificuldades são as nossas, como diante da vida. Veja como está tudo dentro da gente, como é difícil a gente trabalhar essas coisas e vencer a si mesmo, pondo as coisas de Deus acima de tudo. Mas Jesus é bom e tem paciência com a gente, auxilia a gente o tempo todo, mas ele também fala, faça-se por ti que eu vos ajudarei. Porque se a gente não fizer a parte que nos cabe, mas nem ele consegue ajudar. Então a gente lutar contra as nossas próprias fraquezas, reconhecer, admitir, ter a humildade de reconhecer, precisa de coragem para a gente admitir. E que a necessidade de auxiliar. Por isso que eu sempre falo que eu necessito do centro. Porque se eu não estiver aqui dentro, eu não dou conta de tocar a minha vida aí sozinho. Eu não dou conta. Principalmente aqueles que têm uma mediunidade, uma sensibilidade a mais. Então, se cuida. Porque para a gente, embicar pelos labirintos, desvios da vida, é uma facilidade. E aí? Como é que faz? A gente vê as situações toda semana, das dificuldades que estão vivenciando do outro lado. E aí? Daqui a pouco, qual a única certeza que a gente tem? O que a gente está pondo na nossa bagagem para levar do outro lado? Então a oportunidade nos foi concedida, né? Mas quando a gente cai aqui no mundo, é difícil. Quando a gente está se preparando para encarnar, a gente faz 1000 promessas, 1000 planos, mas chega aqui na matéria, é difícil. Não é fácil vencer-se, sair vitorioso de uma encarnação. Geralmente as nossas dificuldades já vêm de existências pretéritas e nos acorrentam nos velhos problemas que a gente sempre teve. E para a gente conseguir vencer e sair desses sulcos profundos que marcam o nosso espírito, é difícil, não é fácil. Então só com Jesus, a gente tendo esse conhecimento, se conhecendo, admitindo, né? E reconhecendo que Ele é o caminho e que Ele tem condição de auxiliar a gente, que sozinho a gente não dá conta, e pedir auxílio para Ele, buscando. Graças a Deus a gente tem a oportunidade de estar aqui. Por isso que toda religião é importante, né? Porque está em busca desse Pai amoroso, cada um no estágio evolutivo dele. Por isso que a gente precisa respeitar a todos, porque estão buscando isso instintivamente, mas estão buscando. Então feliz é aquele que está buscando fortalecer a sua fé, né? Seja da maneira que for, mas ele está buscando, ele tem isso como princípio. E muitos, mesmo que não tendo religião, têm esse propósito dentro dele. Porque isso é uma coisa instintiva que o Pai pôs dentro do coração de cada um e que ele nos atrai. A única certeza é que a gente vai chegar lá, vai chegar à perfeição, vai ser um espírito puro, vai ser feliz. Ele criou a gente para isso, mas a gente, se pegarmos trilhos retos, né,
a gente chega mais rápido, não pegar os labirintos difíceis que a vida nos proporciona pelos prazeres momentâneos que a vida nos oferece. E como é difícil a gente abrir mão desses prazeres momentâneos e a gente ter essa lucidez de estar buscando essa perseverança. Por isso que ele fala, aqueles que perseverarem serão salvos. Porque eu sempre falo que a assiduidade antibiótico, você pulou um dia, olha, foi embora o efeito. Uma semana que a gente fica sem ouvir essas coisas, o mundo aí de fora passa a ter um valor, um peso muito maior. Se a gente não estiver escutando isso direto, a gente se perde com muita facilidade ainda. A gente tem que reconhecer a nossa fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles, aonde está, né? Que é as ilusões do mundo material, que passam muito rápida. Daqui a pouco a gente está do outro lado, e aí? Qual que vai ser o resultado da vida nossa? Eu sempre falo que está muito mais perto da gente ver o resultado que a gente imagina. Porque a verdadeira vida é do outro lado. É isso que a gente tem dificuldade para enxergar, isso que o Espiritismo mostra de uma maneira clara. Jesus falou, meu reino não é desse mundo, se não é daqui, né? Então estejamos mais atentos ao nosso futuro. Mas depende desse trabalho constante para que a gente chegue lá satisfeito com a gente mesmo, pelo empenho da gente. Então, a abnegação, apego à matéria, que é a maior dificuldade, a abnegação, todos aqueles que venceram-se, né? Trabalharam pelos outros. A gente tem que saber da onde que vem o egoísmo nosso, que é da parte instintiva, animal, que a gente trouxe lá atrás. Mas já faz 2000 anos que Jesus esteve aí, mostrou outros objetivos mais elevados, né? Que é a solidariedade, fraternidade. Se a gente tem dificuldade, vamos procurar sair dessa caverna do egoísmo, da obscuridade e caminhar na luz. Quando a gente sai do escuro e vai para a luz, aquilo afeta. Então vamos começar com poucas tarefas, um pouquinho de cada dia, aproveitando para a gente que venha desenvolver esses objetivos. Que é o objetivo do Espiritismo, o lema dele, fora da caridade não tem salvação. A gente só tem direito de receber se a gente se propõe a fazer alguma coisa pelo nosso semelhante. E quantas situações difíceis estão aí fora. Pessoas que não têm entendimento nenhum, passando por dores dificílimas. Doenças, situações dificílimas, e todo mundo tem condição de fazer alguma coisa pelo seu semelhante. E quando todo mundo se movimentar nessa direção, só pode melhorar. E eu acho que é essa maneira que a gente pode agradecer todos os benefícios que a gente desfruta. Aproveitando a encarnação de uma maneira mais lúcida, né? Trocando os objetivos reais pelos ilusórios, porque quando você chega do outro lado, o que você levou da matéria? Se você só trabalhou para a matéria, não que a gente não tem que pagar as contas, é lei de Deus, lei do trabalho, desenvolve a nossa inteligência, mas nem só de pão vive o homem. Porque quando chega do outro lado, se você só lutou pela matéria, você viu que você agarrou uma sombra. E aí? Então vai depender a gente abrir a malinha da gente e ver se tem tudo que a gente vai ocupar do outro lado. Eu, como gosto de nadar, tomar um sol, se eu esqueço meu short para nadar, uai, eu tô
Então a gente precisa levar o que vai usar do outro lado. É a única certeza que a gente tem. E a gente vê pessoas que simples aí, Dona Mica, sempre a gente fala que estava aqui do lado, ó, depois de 3 dias estava lá lúcida, ótima, né? Então a gente vê o benefício daqueles que trabalharam esse lado e estão bem do outro lado. Então eles vêm como incentivo, estão do lado da gente o tempo todo, nos apoiando, nos empurrando, querendo a felicidade nossa. Acorda tu que dormes, Paulo falava, né? Então é isso que a gente precisa estar cada vez mais lúcido. E que a gente é que vai. E quando a gente cumpre com o nosso dever, que é uma prece, nos dá a tranquilidade na nossa consciência, onde Deus pôs as leis dele, né? Então a gente estando com a nossa consciência tranquila, e cada dia você fez um pouquinho para desenvolver essa que a gente ainda tem tanta dificuldade por só pensar nas coisas da gente, e quando a gente só foca nas dificuldades da gente, a gente não acha saída. Mas quando a gente se abre para os outros, aquilo ventila, fica mais arejado, né? As janelas da vida se abrem para o sol, para o vento, que areja a gente por dentro. A gente sai daquela estagnação. Uma água parada, ela se decompõe com muita facilidade, mas se ela está correndo, né? Então a gente precisa se abrir um pouco para o serviço. Deixa um pouquinho do tempo da gente para o nosso semelhante, fazendo o que Jesus nos pede, nos ensina, né? Então a cruz do Cristo é o exemplo do sacrifício, induzindo-nos à subida espiritual, nos domínios da elevação. A nossa, porém, será sobretudo nós em nós mesmos, aguentar-nos como temos sido nas múltiplas existências passadas. Porque geralmente a gente sempre cai naquelas fraquezas e tendências nossas passadas, né? Então, que a gente esteja buscando esse auxílio naqueles mais capacitados, né? Que é Jesus e os seus trabalhadores, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então essa liberdade dá uma vida a mais, né? Essa verdade é uma vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, mas vida em abundância. Porque quando a gente está vivendo as coisas do Pai, a energia dele flui muito mais dentro da gente do que quando a gente está com os objetivos egoísticos, fechados só para a gente. É um círculo muito estreito, a gente precisa se abrir, né? Como um rio que corre para o mar. Tem que correr para uma coisa maior. Os nossos objetivos têm que ser maiores do que simplesmente eu e os meus, né? Entrarmos na corrente da lei divina, a porta estreita, por esses objetivos acima de tudo. E como é difícil a gente tá buscando essa porta estreita, essa simplicidade, como viveu Jesus. Então, de uma maneira muito mais simples, a gente buscando viver de uma maneira mais simples, sobra mais tempo para as coisas do Espírito. Então, as coisas do Espírito são eternas, o resto vai ficar tudo aí. Então, a gente não se desgastar tanto com as coisas materiais. Todo mundo é duro pagar conta, todo mundo tem o direito de buscar o conforto, mas a gente tem que saber o que é prioridade, o que a gente vai conseguir levar para o outro lado, e o resto vai ficar tudo aqui. Mas nem o corpício da gente, a gente tem que se desapegar, como Francisco de Assis falava, né?
tira o frango, sobra o quê? O cisco, né? A gente tem que ser assim, tá? Virar um cisco, para onde o vento bater, a gente ir. Seja feita a vossa vontade, né? Se a vontade dele é a gente ir amanhã para o outro lado, e aí? É fácil a gente largar tudo aí? E aí? E a possibilidade não existe? A possibilidade é real. Ainda ontem na comunicação a gente estava vendo uma pessoa que infartou, largou a mulher com as crianças pequenas. E aí? A dificuldade dessa pessoa tendo essa responsabilidade e não aceita. Por que aconteceu isso na vida dela, né? Então, você vê como é que é. A gente precisa estar se preparando para o futuro da gente, se desapegando, aceitando para onde o vento bater, a gente ir, você tem que ir. Porque a gente é muito mais conduzido do que a gente nos conduz. A gente tem que ter essa noção. E todas as coisas que nos conduzem é para o nosso crescimento, para uma coisa maior. Para que a gente saia desse pequena estreiteza que é aquele buraco, que o menino punha água e cresça para o mar, né? Para que a gente se aproxime de Deus, uma consciência mais ampla. E para isso a gente tem que ter os objetivos dele, ampliando a nossa família, sair dos círculos estreitos e ampliar para uma família universal, né? Com sentimentos mais elevados de solidariedade. Com esses sentimentos a gente pode estar contribuindo para a evolução do nosso planeta. É a única maneira, porque ficar falando mal das coisas que acontecem, isso não traz resultado positivo nenhum, pelo contrário. Então vamos ajudar aqueles que estão trabalhando, porque muitos estão trabalhando e esses objetivos vão ser implantados. Agora depende da nossa esforço e a nossa transformação, que a gente esteja mais equilibrado e tentando colaborar, como um beija-flor com a pequena gota dele no incêndio, né? Mas estejamos fazendo a nossa parte, tenhamos isso como propósito em nossas vidas. A palavra do Sermão do Monte tem mais desafios do que consolo. Então, a gente veio aqui, a pessoa lá de São Carlos, o Álvaro, falou sobre o Sermão do Monte. É mais desafios para a gente vir vivenciar tudo aquilo que está no Sermão do Monte do que consolo. Então, são desafios que a gente tem pela frente aí. João Batista já falava, caminhos retos, né? Quanto mais eu tiver aprumado nos caminhos retos, mais cedo eu chego, com menos sofrimento. Construir essa casa sobre a rocha, né? Então é essa a rocha que Jesus nos propõe. Porque diante de todas as dificuldades, se a gente desenvolver esse equilíbrio interno de ser resignado, aceitar, trabalhar as nossas dificuldades, a gente vai ter alicerce sim, para não estar desmoronando diante das circunstâncias que nos acontecem, com essa maior compreensão, aceitando aonde Deus fazendo a vontade dele, e a gente não venha entravar a nossa evolução, se adaptar o mais rápido possível às novas circunstâncias que a vida nos joga, e a gente precisa estar aberto e cheio de coragem, porque olha, ela modifica em uma rapidez aí inesperável. Quando menos a gente espera,
as coisas acontecem. E daí, se a gente não estiver se estruturando à altura, né, a gente vai conseguir se manter de pé? Pedro, Maria de Magdala, Paulo, todos venceram-se, né, através dessa abnegação. A sabedoria divina reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Então, que a gente comece a pôr ela no nosso vocabulário e trabalhar, né, essas dificuldades que ainda a gente tem, muita dificuldade em se dedicar um pouco mais para o nosso semelhante, esquecer um pouco da gente e se abrir um pouco mais para as dores alheias. Então o Espiritismo nos traz essa nova perspectiva, né? Visualizando esse futuro que está muito mais perto do que a gente imagina, para que a gente saia um pouco desse limites estreitos da matéria e amplie a nossa visão para o nosso futuro, para que a gente, mais conectado com os objetivos do Pai, a gente se enriqueça e venha desfrutar desses benefícios cada vez maiores daqueles que trabalham com esses objetivos, né? Trabalhando as nossas dificuldades internas, para que venha o amor dele tá cada vez mais vivo em nossos corações, nos unindo e nos fortalecendo. É isso que eu desejo a todos nós. Ele é o verdadeiro exemplo, né?